Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valdecir Borges e este é o canal A Palavra que Edifica, aonde você vai aprender a palavra, aonde você vai ter testemunhos impactantes e muito mais para você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para você ficar ligado em todos os vídeos que nós estaremos postando. Fica aí, daqui a pouco a gente volta depois da vinheta. Meus queridos irmãos, nós já estamos de volta, mais uma vez na palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a presença de todos, que Deus abençoe. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11 e o versículo de número 25 da palavra do Senhor Jesus, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus amados irmãos, dentro deste contexto bíblico, nós estaremos aprendendo um pouco da palavra de Deus, aonde Ele tem dispensado para a nossa vida. Talvez algumas pessoas não entendam e às vezes não compreenda esta mensagem, a qual é registrada no livro de João capítulo 11, onde o nosso Deus, Ele automaticamente, Ele ressuscita alguém que está morto depois de 4 dias. Para que a gente entenda bem este capítulo, nós colocaremos um tema baseado em cima desse contexto, que tem por título: existe 3 tipos de mortos dentro da igreja. Deixa eu repetir: existe 3 tipos de morto dentro da igreja. Primeiro morto, morto frio. Segundo morto, morto quente. E terceiro morto, morto podre. Meus irmãos, vemos num contexto, trazendo um pouco a introdução desta palavra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando ele via a cidade, ele sempre hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, uma família composta por 3 pessoas. Dá indício, dá nos entender que Marta era provavelmente a mais velha da sua casa. E o contexto vai dizer que agora Jesus, ele tem uma afinidade muito grande por esta família. Jesus, ele começa agora a amar esta família. Independente de qualquer coisa, sabemos que o nosso Deus, ele nos ama, independente de cor, raça ou tribo ou nações. Mas porém o aborrece é o pecado. E o texto, meu amado irmão, vai dizer que Jesus, ele está na cidade de Cafarnaum. Ele está mais ou menos, diz alguns historiadores, que está mais ou menos de 1 dia de viagem, outro diz 12 horas de viagem, outro diz 3 quilômetros de distância, outro diz 6 quilômetros, basicamente da distância da cidade de Betânia à cidade de Cafarnaum. Nós vamos observar que quando este homem, conhecido como Lázaro, que era amigo de Jesus, a quem tanto ele amava, o texto ele vai enfatizar dizendo que a primeira coisa que Marta ela fez foi mandar um recado para Jesus, em dizer que o amigo a quem tanto ele amava estava enfermo. O interessante, amados irmãos, que quando a gente não tem solução, quando a gente não tem saída, para a gente procurar, para a gente solucionar o problema, que a gente percebe que esposo, esposa, filho, marido, vizinho,
pastor, presbítero, diácono ou auxiliar não tem como nos ajudar, a gente socorre a quem? A Jesus na última instância da nossa vida. Observe que Marta manda o mensageiro até Jesus, dizendo para ele: olha, o amigo a quem tanto tu ama está enfermo. Porque o que é que Marta queria? Marta queria que Jesus, assim que recebesse a notícia, viesse rapidamente para a sua casa para curar Lázaro daquela enfermidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo é do meu tempo e o teu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo é como a gente espera. Só que quando o mensageiro chega e dá a mensagem que Marta o designou, o texto, ele vai dizer o seguinte. O texto vai dizer que Jesus disse assim: olha, vai, porque daqui a pouco nós vamos chegar lá. Ele recebe a notícia, ali vai ficando, e ali vai passando o tempo, e ali desse período de Jesus dura-se 3 dias, antes que Jesus vá à cidade de Betânia. E nós sabemos, irmão, que quando o próprio Jesus, ele disse assim, ó, vamos à cidade de Betânia, porque meu amigo dorme. Jesus, ele não disse que Lázaro estava morto, ele disse, meu amigo dorme. Só que já fazia 4 dias, querido, e provavelmente o corpo já estava no estado de decomposição, e não teria como, era impossível um morto ser ressuscitado depois de 4 dias, porque se a gente for estudar a cultura judaica, nós vamos observar que até o terceiro dia, ele poderia ressuscitar normalmente, não é? Como se diz a Bíblia Sagrada, ele poderia se levantar, até aí não seria dado o milagre, mas Jesus espera 4 dias, para que o milagre fosse acontecido naquela cidade. Então, nós vamos estudar 3 tipos de mortos hoje, né? Por exemplo, que há dentro da igreja, que há dentro do templo do Senhor: morto frio, morto quente e o morto podre. Talvez você pode dizer assim, pastor, aonde nos encontramos o morto frio? Em Lucas capítulo 7, versículo de número 11, o texto, ele vai dizer em Lucas capítulo 7, fala a respeito de uma viúva, a viúva de Naim. E esta mulher, meus amados irmãos, esta mulher, ela era viúva, não tinha seu único filho, né, para estar simplesmente depositando a sua esperança na sua vida. E o texto vai enfatizar dizendo que esta mulher, ela tinha uma criança, tinha um filho, mas o texto não diz quanto a idade deste moço, mas provavelmente, como era a viúva, a única esperança estava depositada na vida desta criança. E o texto vai enfatizar dizendo que vem uma enfermidade, vem a dificuldade da vida, e esta criança vem agora a óbito. E é notório a gente entender que esta mulher, ela entra agora num estado psicológico, ela desespera, mexe com o emocionalismo daquela mulher, e agora ela não acredita. Por que aquela mulher está chorando? Porque além de perder seu único filho, a sua única esperança de sobreviver, ela agora começa a pensar: o que vai ser de mim daqui para frente? Porque o contexto, ele vai dizer, queridos irmãos, que ela era filho único, então só tinha este menino para lhe ajudar. E o texto vai dizer que aquela criança morre. E na cultura judaica, quando uma pessoa morria, ela não poderia ser enterrada dentro da própria cidade. Então ela teria que sair da cidade para poder fazer aquele cortejo. Vamos lá, vamos dizer que aquela criança morre num período da manhã e à tarde é enterrada. Por quê? Porque o morto, ele se encontrava frio, estava frio já, naquele exato momento o corpo já estava duro, podemos dizer assim, o sangue já estava pedrado, então não tinha mais, então ele estava frio.
Então esta viúva agora decide enterrar aquela criança fora daquela cidade. E vai o contexto. O interessante não está aí. O interessante sempre vai ter alguém à nossa volta para nos ver. Qual vai ser o nosso fracasso, se vai ser o nosso sucesso, se nós vamos obter vitória, se alguém vai nos ajudar, se alguém vai nos olhar, se a gente vai adquirir a salvação, se a gente vai adquirir uma providência de Deus, ou a gente vai viver da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta mulher entra desesperada, fica com o seu psicológico abalado. E vai, vendo a multidão, diz o texto, vendo a multidão, aquela mulher o acompanhava. Vamos analisar os fatos. Jesus decide ir à cidade de Naim. Aquela mulher vinha na frente, o caixão vinha no meio e a multidão vinha atrás. Existem 3 tipos de multidão na nossa vida. Primeira multidão, a multidão que quer ver o nosso fracasso. Segunda multidão, a multidão que quer ver aonde é que vai dar isso aí. E a terceira multidão, a multidão que quer ver o nosso sucesso. Então, a multidão que acompanhava aquela mulher, diz a história que alguns iam por não conhecer ela, mas era de cultura. Quando você encontrava algum cortejo no meio da rua, tinha que acompanhar em forma de solidariedade com aquela pessoa. E o texto, ele diz que aquele filho estava frio já era um morto frio, e aquela mulher vai chorando desesperadamente. Só que Jesus chega à porta da cidade. Quando Jesus chega à porta da cidade, ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, não chore. Talvez alguém olhando para aquela mulher, talvez alguém olhando para Jesus e dizendo: como é que ele pode dizer para aquela mulher não chore? Se ele está vendo que ela perde o seu filho, se ele está vendo que ela perde a esperança que ela depositava nele. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu amado? Jesus está dizendo para mim, para você: não chore, porque o morto, quando está frio, é aquele que peca de manhã, mas à tarde continua no pecado. Ele peca de manhã e à tarde está no culto, para dando glória a Deus, para dando aleluia. Ele está morto espiritual, ele está morto, um morto frio, um morto que não sente mais a presença de Deus, independente de qualquer coisa. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, não chores. Quando ele diz para aquela mulher não chore, Jesus está dizendo assim: chegou a solução, chegou a vida, chegou a tua esperança, chegou a tua providência, chegou alguém que pode mudar a tua história. Talvez alguém que esteja ao teu redor, um das multidão, não possa estar entendendo o teu sofrimento, não possa estar entendendo as tuas lágrimas, não possa estar entendendo o que você está passando, mas Deus manda lhe dizer, através deste vídeo: não se preocupe, porque Ele ainda dá vida, Ele ainda restaura, Ele ainda levanta o que está caído, Ele ainda faz coisas que muitas vezes eu e você não espera. E Jesus chega para aquela mulher e diz: não chore. Chega próximo do caixão e diz: menino, levanta-te. E Deus dá vida ao morto que estava frio. O segundo morto é o morto quente. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo número 35. É onde agora um homem conhecido como Jairo, bem sucedido entre a sociedade. Jairo era uma pessoa que, por exemplo, era um chefe da sinagoga, onde ele promovia culto, e aonde Jairo passava, a sociedade olhava: olha, lá vem Jairo, e a multidão se abria para poder Jairo passar. Jairo era bem visto. Só que Jairo, ele recebe uma notícia que a sua filha está enferma. E Jairo, creio eu, que ele poderia levantar a igreja em oração, ou a sinagoga em oração, nada ali aproveitaria. Só que naquela época, Jesus, ele era considerado como um falsário, um falso messias. Jesus era considerado como alguém
que estava transgredindo a própria lei de Moisés. Ninguém dava crédito para Jesus. Só que Jairo, tudo que ele fazia não estava dando certo. A única oportunidade que ele tinha era de ir até esse Jesus. E o texto vai dizer que Jairo, ele vai até Jesus, se prostra, reconhecendo, se humilhando, né? Se aquebrantando diante dele, porque muitas das vezes, irmão, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos aquebrantar o nosso coração diante da presença do Mestre, para que ele venha crescer e nós venhamos diminuir, como diz o nosso amado João, que o Senhor cresça e eu diminua. E Jairo agora pede uma ajuda para Jesus. Jairo agora ele vai diretamente ao socorro, vai até Jesus dizendo: olha Jesus, a minha filha está enferma, eu te convido para que o Senhor vá na minha casa, que coloque as mãos sobre ela para que o Senhor cure e ela viva. Só que enquanto Jairo, olha aí, olha o que é interessante. Enquanto Jairo estava pedindo para Jesus na sua casa, aí chega uma má notícia. Chega alguém que disse assim: olha Jairo, não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais o mestre, porque a tua menina morreu. Não incomoda mais. Sempre vai ter alguém para nos dar uma má notícia. Sempre vai ter alguém para dizer que a gente não vamos conseguir. Sempre vai ter alguém para dizer que eu e você somos fracasso, nós somos perdedor. Sempre vai aparecer alguém para dizer que eu e você nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza. Mas não ligue pelas palavras ao contrário. Creia ao qual Deus você serve e tenha determinação que Deus é fiel na sua vida. Não se preocupe, porque não tem como. Então vamos observar que naquele exato momento, Jesus, ele vendo aquilo, ele diz assim: não te preocupa, porque a menina apenas dorme. Então este morto ainda estava quente. É o pecado, quando nós pecamos antes de ir para a igreja e vamos para a igreja adorar a Deus como se nada tivesse acontecendo, é o morto quente. Ele pecou agora, às 6, 7 horas está na igreja. Pecou às 6:30, às 7 horas está na igreja. Então é um pecado que é um morto que está pecando, que está vivendo uma vida de pecado, mas está quente ainda. Ele está ainda, podemos dizer, com cheiro ainda do pecado, com a essência ainda do pecado. Então ele pega no mesmo instante que vai cultuar, ele pega no mesmo instante que vai orar, no mesmo instante que vai pregar, no mesmo instante que vai louvar a Deus. Então é um morto quente, mas Jesus ainda, ele dá vida a morto quente. Deus ainda liberta morto quente. E o contexto, ele vai dizer que Jesus vai até a casa de Jairo, para a gente estar finalizando com a última, e o texto vai dizer que Jesus, ele pede para a menina: levanta. E aquela menina se levantou. O morto ainda estava quente. E o terceiro morto é o morto podre. Estou passando rápido para o vídeo não ficar tão grande. É o morto podre. Quem é o morto podre? João capítulo 11, versículo número 17. O texto vai dizer que Lázaro havia 4 dias que estava morto. Então o seu corpo estava em decomposição. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe dificuldade, não importa o tempo, não importa a hora, não importa a quantidade, não importa quem está se levantando. O teu Deus, o meu Deus, o teu Jesus e o meu Jesus, ele pode mudar a minha e a tua situação. Ele vira o cativeiro. Então nós vamos observar que agora Lázaro estava morto, fazia 4 dias, queridos. E Jesus chega, a tendência é que quando Jesus chega à cidade, o que é que Marta vai? Marta vai ao encontro de Jesus. Marta não se prostra diante de Jesus. Marta não agradece a vida de Jesus, mas pelo contrário, Marta vai agora apontar para Jesus, porque como se ele fosse o culpado. Porque ela diz assim: olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: sabe por que meu irmão morreu? Por causa do Senhor. Sabe por que meu irmão está morto? Por causa do Senhor. Se o Senhor tivesse vindo na hora a qual eu tinha pedido para o Senhor vir, ainda dava tempo para o meu irmão estar vivo.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é motivo de eu e você a gente estar apontando a Jesus. Se a gente está passando por luta, se a gente está passando por dificuldade, se nós estamos sendo apontados, se nós estamos sendo caminhados, a culpa não é Jesus. Nós estamos vivendo no meio de um ciclo entre a sociedade, que nem muita gente vai agradar de mim, vai agradar de você. Tem gente que me apoia, tem gente que não te apoia, tem gente que me critica, tem gente que te critica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é notório porque ainda estamos neste mundo. Mas quando Marta vai apontar Jesus, Jesus disse para ela assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse assim: Senhor, eu sei, naquele último dia. Aí ela vem com um deboche para cima de Jesus. Jesus diz assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Que mesmo que ainda ele esteja morto, aquele que crê em Jesus, ele viverá. Jesus, ele sai da presença de Marta e diz, chega com o mensageiro e diz assim: diz a Maria que eu cheguei. Meu queridos irmãos, é interessante que Maria, ela quando vem até Jesus, ela diz assim: no versículo de número 32, veja bem, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas talvez você pode dizer assim: mas Marta não disse a mesma coisa? Sei, mas Marta não se prostrou. Mas Marta não dobrou seu joelho aos pés de Jesus. Mas Marta não se humilhou. Maria se humilha. Maria se prostra e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Maria está dizendo, irmão? Senhor, me perdoe pelo que eu vou dizer. Me perdoe pelas minhas falhas. Mas eu sei o quanto tu és ocupado na obra. Mas se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, Jesus, ele diz, pergunta a Marta onde estava, Maria onde estava. Ele está lá. Mas Marta diz assim: não adianta mais, porque já faz 4 dias. E já cheira mal. Deus não está perguntando quanto tempo faz você tem errado, quanto tempo faz que você tem pecado, quanto tempo faz que você tem se humilhado, quanto tempo faz que você tem se desmotivado, tem ficado triste. Não se preocupe, Deus não está perguntando por isso. Ele quer saber onde está o problema, aonde é que está o problema, porque a solução, conhecida como Jesus de Nazaré, ele chegou para alcançar a mim e alcançar a você. Então não te preocupa, porque eu não sei o quanto tempo você está sofrendo, por quanto tempo você tem chorado, mas a solução chegou, Jesus chegou. E Jesus, quando ele chega, irmãos, ele pergunta: onde puseste? Alguém diz assim: não adianta, porque muitas das vezes vai vir palavras ao contrário a mim, na tua vida, dizendo assim: não adianta mais você orar, não adianta mais você jejuar, não adianta mais você simplesmente ir adiante da presença do Não adianta estar na igreja para quê? Não adianta mais, está tudo perdido. É mentira do diabo. Não dê palavras, não dê ouvidos, não dê ouvidos a vozes erradas. Creia na sua vida que o tempo de Deus é chegado na sua vida. Nós temos 3 tipos de morto: morto frio, Jesus ele dá vida, morto frio. Nós temos morto crente, que é aquele pecado no exato momento. E o morto podre é aquele pecado que já está escondido há muito tempo, já está no estado de decomposição, mas a Bíblia diz no livro de Daniel que ele revela o profundo oculto escondido. E Jesus, quando ele chega, ele levanta morto frio, ele levanta morto quente, ele levanta morto podre. Talvez, talvez você pode até pensar e imaginar: não tem mais jeito. Jesus chega, irmão, e ele chegou na tua vida, amém? Quero deixar esta humilde mensagem para o teu coração. Não se esqueça: o que faz com que um homem morra espiritual é o pecado. Então, tem pecado escondido, tem pecado que foi recente e tem pecado que foi de manhã, mas à noite ele está frio.
Tem pecado que foi logo agora, mas tem pecado que já está encoberto há muito tempo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fica conosco. Te peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, para que Deus te abençoe, para que esta palavra venha impactar o teu coração, impactar a tua vida, porque o nosso foco, o intuito é esse, é de levar a palavra em meio ao rei de comunicação. E te pedir para ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. Amém? Que Deus abençoe. Shalom Adonai para vocês. Que o nome do Senhor venha sobre a tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus, que a paz do Senhor Jesus.